Então, boa noite mais uma vez a todos vocês. Essa quarta-feira, dia 19 de março de 2025, uma apresentação oficial do negócio, apresentação completa do negócio Prolific, para você entender como funciona, o que que se paga, por que que se paga, quais as ferramentas nós podemos usar na divulgação, na apresentação do negócio. O que que temos de retaguarda? Por que que esse negócio é seguro? Por que se paga o que se paga? Então, essa é uma apresentação completa e também ela é conceitual, tá? Você pode fazer a sua apresentação do jeito que você quiser, desde que não fuja das premissas básicas do negócio. Então, eu vou puxar a tela aqui e ao longo da apresentação eu vou mostrando para vocês os alicerces do negócio, tá bom? Vamos lá. A Prolific é um projeto que nasce da fusão de duas. Quê? Opa! Ela nasce da fusão do pessoal de Abu Dhabi através da Promex Digital Earth Exchange e o time dos Estados Unidos através da Prolific. A Prolific é uma empresa que tem o canal de afiliados e ela usa o produto que vem da Earth Exchange, que é o NFT. Então você vai entender como isso funciona e por que isso tá sendo tão impressionante, os seus resultados tão extraordinários. É uma empresa, como diz o tema aqui, com gestão norte-americana, através de quatro pessoas, mas principalmente o Brian Robert e o Paul Barlow. O Paul, ele é o CEO mundial da Prolific e o nosso amigo Brian Robert, que esteve no Brasil conosco no primeiro Roadshow, ele é o responsável pela expansão mundial. Nós estaremos todos juntos, todo o time de Abu Dhabi, todo o time de gestores norte-americanos, sul-americanos, estaremos juntos a partir do dia 25 de abril no lançamento mundial do projeto. Isso significa dizer que estamos vivendo os últimos dias do pré-marketing. E tudo o que aconteceu até agora é o ensaio do que de fato vai acontecer a partir do lançamento. Então tenha ideia você do que tem pela frente. Então, a Prolific, você tem o site institucional que apresenta o projeto como ele é. Você também tem o prolific.com.br. Você tem o site eex.ae, tem o site promexdigital.ae, Promex United e assim vai. Então aqui a Earth Exchange, que é o símbolo EEX, é onde se compra o NFT. Mas a plataforma onde nós podemos fazer isso é no prolific.com. O ciclo de pagamento é um ciclo semanal, mas na verdade nós temos recompensas diárias, pagamentos semanais e pagamentos mensais. E os pagamentos que vêm de Prolific, eles só vêm através de USDT e pagos semanalmente. Então, o plano de compensação, gente, ele é uma coisa muito simples para você entender. Tem três bônus que são pagos diretamente pela Prolific em USDT e uma recompensa que é paga pela Earth Exchange, que é o LCD, que é pago todos os dias. Temos o bônus direto, bônus binário, bônus de equipe e a recompensa em LCD. É para isso e por causa disso que você está nessa sala agora para relembrar o que já estão e quem é convidado para entender como é a funcionalidade disso. Nós interagimos com a tendência mundial que são os créditos de carbono. Crédito de carbono nada mais é quando nós temos a natureza, a mãe natureza, através da fotossíntese, tirando o gás carbônico do ar, da atmosfera e transformando isso em oxigênio.
Isso é algo tão simples que a gente aprendeu lá no ensino básico, no ensino médio, mas hoje virou negócio a partir dos protocolos de Quioto de 1997. E hoje, o que é recomendado vai se transformar em lei. Você precisa apagar as suas pegadas de carbono. O nome que se dá a isso, então, é sequestro de carbono que virou uma commodity. E o mundo hoje, você pode ver que todas as iniciativas globais é para que você tenha que ajudar a mãe natureza nesse processo de eliminar a poluição gerada. E o problema é muito grave. Nesse caso, você precisa também ter ferramentas confiáveis que possa mostrar que isto é sério, transparente e confiável. Para isso, trouxe esse conceito de sequestro de carbono para o mundo do blockchain. E aqui, essa ferramenta que está aqui, o waterworld.com, é uma ferramenta, um site que está no white paper do projeto, que eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, eu vou estar aqui citando, vou colocando a cidade de Curitiba para só você entender como usar isso. A princípio, você olha para esse site, parece o Google Earth. Olha só, estamos em Curitiba. E quando você puxa, que parece literalmente que você está mesmo no Google Earth ou qualquer coisa, mas não é. Isso é uma ferramenta criada pela Earth Exchange para mostrar como está, como é no mundo a questão do crédito de carbono gerado no blockchain. Eu vou clicar aqui em Curitiba de novo, só para você ter ideia e mostrar para você que essa tela que é apresentada aqui, esses quadrículos que está aqui, eles têm 3 metros quadrados e cada um deles, no mundo inteiro, nós vamos colocar aqui bem claro que nós vamos ter bilhões de quadradinhos desse no mundo. Cada um deles tem 3 metros quadrados e cada um deles é codificado por 3 palavras únicas que não se repetem. Cada uma delas, veja ali quando o que que muda. Quando eu clico no quadradinho, ele vai mudando. Por que que você, o que que é importante saber disso? É que aqui tem muito trabalho feito antes de lançar o projeto, muita gente envolvida, muito dinheiro investido para que isso funcione. Isso não funciona só no Brasil. Você pode ir lá, por exemplo, vamos lá para ver a Ucrânia. Olha aqui, ó. Aí não foi? Vamos escrever em português. Pronto. Qualquer lugar do mundo, olha aí, ó. Estamos na Ucrânia. Da mesma forma como eu estou aqui, eu posso ir lá para o Iêmen. Eu estou colocando países que estão em crise só para a gente ter uma ideia. Eu estou indo aqui para o Iêmen, ó, onde estão aqueles terroristas que andam mandando mísseis para lá. Olha só, não tem uma árvore em pé. Por que que é interessante saber disso? Que mais à frente no projeto você vai ver aonde é gerado o seu crédito de carbono. Porque, na verdade, nós temos uma representação digital do que acontece de verdade na natureza. E qual que é o problema? Se você que está nessa sala não concorda com o assunto de mitigação do problema da poluição, a pergunta que precisa pairar é o seguinte: o que é mais importante, uma árvore em pé ou uma árvore cortada e deitada? É importante preservar o meio ambiente? Vocês sabem que existem países do mundo que está tendo uma invasão de animais até selvagens porque o habitat deles foram destruídos. E tudo que existe precisa comer. Como destrói, eles precisam procurar uma fonte de alimento. Aí eles invadem as cidades. Doenças são
proliferadas no mundo, porque animais saem do seu meio onde ele estava, vêm para o meio da cidade e simplesmente transmitem. Então, o meio que nós vivemos precisa ser preservado. Olha só, as grandes indústrias, o desmatamento, eles trazem consigo consequências. E é isso que a gente está vendo no mundo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente a cidade que nunca choveu, que é Lima, capital do Peru, por causa da Cordilheira dos Andes e onde está localizada, por incrível que pareça, choveu 5 noites consecutivas. Isso há cerca de 20 dias atrás. O que está acontecendo? Neve no deserto? Enxurrada na Arábia Saudita? Queimadas absurdas. Esses são efeitos colaterais de mudanças climáticas. E é esse o problema que nós tratamos. Toda vez que você estiver diante de um negócio, você tem que perguntar qual é a solução que esse negócio traz. Isso pode ser exponenciado. Esse é a nível de mundo. O Brasil é o maior país do mundo na geração de crédito de carbono. Pense na Amazônia, no tamanho que é. E o potencial financeiro é de movimentar 120 bilhões de dólares até 2030 com o dinheiro de hoje do crédito de carbono, a tonelada métrica. O nosso negócio está baseado no blockchain e ele gera, tem um token nativo no sistema que é o LCD. E o LCD nada mais é do que o crédito de carbono tokenizado. Então, o que que foi feito com Abu Dhabi e Prolific? Abu Dhabi sonha em ser o maior banco de crédito de carbono do mundo. Repetir o que aconteceu com o petróleo no pós-guerra, que mudou a história do Oriente Médio. Os Emirados, Dubai, por exemplo, era um simples deserto onde beduínos viviam. Olha o que aconteceu com Dubai. Nós estamos vivendo para ver a novidade de novo com crédito de carbono. Então, o Lowest Carbon Denominator, que é o LCD, ele surge do resultado do NFT vendido. A plataforma, a rede, aonde isso está inserido no blockchain, é a Polygon, que era a antiga Matic, que mudou de nome para Pou. Então, as taxas cobradas para qualquer movimentação é em Polygon, que hoje está 21 centavos e você paga valores irrisórios. Quanto vale o LCD no blockchain? Vale 1 USDT. O que é o USDT? É o dólar digital. Aliás, é o dólar Tether dentro do universo do blockchain, que tem o valor de $1 mesmo. Ok? Métodos de pagamentos. Como nós temos 3 bônus e uma recompensa, eles são pagos em USDT, os 3 bônus. Quem paga? Prolific. Então, a Prolific paga os bônus do plano de marketing. E uma recompensa que é paga em LCD. Quem paga? Earth Exchange. Quem pode receber o LCD? Qualquer detentor de NFT. Seja ele cliente ou desenvolvedor do plano de marketing, ganha o LCD. Quem ganha os USDT do plano de compensação? Quem está convidando pessoas e vendendo o negócio. Isso é simples. O que preciso entender sobre a venda? Pessoal, só uma pausa. Vocês precisam acessar muitas vezes o, o Telegram da empresa, porque lá as notícias são postadas. Por exemplo, sobre o que estão falando aí do pool de liquidez. Já foi postado lá que está a mensagem é: família Prolific, o contrato do pool de liquidez está passando por um breve ajuste e poderá ficar por algum momento. Essa atualização é importante para manter a segurança de todas as transações. Já está acontecendo. Passe adiante essa mensagem que eu já divulguei para vocês aí. Mas vamos lá. A venda de um NFT, seja qualquer, não interessa qual NFT, 10% são separados
para o bom pontos binários. Então, um NFT de 2.200 pontos são separados. Todo NFT gera US$ 150 de mensalidade, mas que estão diretamente relacionados ao contrato no blockchain. Ele é descontado da recompensa mensal. Mas como você recebe todo dia, toda vez que você fizer o reclame da sua recompensa, você vai receber o líquido. E o líquido é descontando a mensalidade pro rata. Você pode fazer esse teste assim, ó. Você vê lá a quantidade de toneladas que tem para reclamar. Cada tonelada vale US$ 3. Exemplo, você tem 20 toneladas lá, teria que receber 60 LCDs. Você vai receber um pouco menos, porque já vai estar descontando a mensalidade. Mas é precioso que você guarde essa informação, que a ativação mensal ela é de 150 e não é possível um NFT que esteja em staking não cobre os 150. E a pontuação gerada desta mensalidade é de 90 pontos. E 40 pontos. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui de uma vez. Que aqui não é Unilevel. Ixi, é. Só um segundinho. Ah, depois corrijo. E 40 pontos para o binário. Cada contrato, quando você compra um NFT, você tem um contrato com a empresa. Cada contrato pode comprar quantos NFTs quiser. Só que os NFTs comprados depois do primeiro não pagam mais mensalidade. Ganham um pouco menos, mas não paga mais a mensalidade. Já adianto que para nós que desenvolvemos o negócio, o melhor é comprar novos NFTs de 2.000, que o lucro é melhor, mesmo o outro não pagando a mensalidade. Aí estão então os NFTs. O que que é um NFT? É No Fungible Token, ou token não fungível, ou seja, ele é indivisível. Se você compra um NFT, você não pode vender a metade para alguém. Ele é igual uma joia, por exemplo, aqui, ó, esse aqui. Você não pode, eu não posso partir isso aqui no meio. Poder até posso, só que ele perde completo valor. Ele é indivisível e você, quando compra, recebe um NFT. Ele, assim como uma criptomoeda, ele é gerado no blockchain, no nosso caso, na plataforma da Polygon, e quando você compra, ele tem uma promessa de recompensa diária. O de 1.000 vai te dar 10,96 ao dia, 333 ao mês, 4.000 ao ano. Bruto, porque tem o desconto do 150. Eu preciso depois, daqui a pouquinho eu vou explicar por que isso é importante de entender, porque a geração do LCD está ligada a isso aqui, mas mais à frente eu vou explicar. O NFT mais popular, o que mais dá resultado, o mais recomendável, na minha opinião, e em qualquer cálculo, é o de US$ 2.000. Porque ele cobra a mesma mensalidade, aliás, a mensalidade é igual para todos, mas vai dar R$ 21,92 ao dia, 667 ao mês e 8.000 ao ano. E temos também o NFT de US$ 10.000, que vai dar. Só um segundinho. O de US$ 10.000 vai dar. Olha que legal. Melhorou. Vai dar 85,62 ao dia, 2.604 ao mês, 31.250 ao ano. O de 25.000, também fundador, vai dar 222 todo dia, 6.770 todo mês e 81.250 ao ano. Deixa eu colocar para vocês. A mensalidade, ela é descontada do LCD. Isso significa dizer que você está pagando por mês 150 LCDs e não dólar.
Como a empresa Earth Exchange quer ser a maior detentora de crédito de carbono do mundo, toda vez que você paga essa mensalidade que ela é descontada, isso é LCD acumulado no banco de crédito de carbono da Earth Exchange. Só que te dá recompensa em USDT, que é o bônus, o team bônus que eu vou explicar. Então a geração é sim, eu vou pegar o de 8 mil, está gerando 8 mil. Como você recebe líquido, significa que ele desapareceu, não. Ele está lá no banco de crédito de carbono da Earth Exchange, que é a legítima pagadora das recompensas do crédito de carbono. Quais os benefícios dos NFTs? No plano de marketing, ele te dá bônus direto. Cada NFT vendido gera um bônus direto para a sua rede. Ele gera pontuação binária, como vocês já viram. Ele gera renda diária e ele tem uma renda garantida. Isso significa o seguinte, pô, você está falando que isso é garantido? É. Como? O blockchain não é possível ser violado. O que está protocolado ali não vai parar, não vai ser alterado. E isso é uma das provas de que, é uma das evidências de que o blockchain é uma das maiores invenções da humanidade. Gente, entender o conceito do blockchain é algo tão absurdo que, na minha opinião, isso é tão complexo para você para você entender. Quando ele foi inventado em 2008, jamais saiu do ar. O primeiro derivativo do blockchain foi o Bitcoin. E olha só, 2008, nós temos tecnologia hoje que põe no bolso, muitas vezes, a tecnologia de 2008. É só você lembrar como é que eram os smartphones em 2008 e entender o que você tem hoje. Qual era a capacidade de armazenagem de um telefone e qual é a capacidade hoje? Como é que era a internet em 2008? Como é que é a internet hoje? Como é que eram os carros? Nem se falava em carro autônomo. E o Bitcoin, o último Bitcoin a ser minerado vai acontecer em 2140. Não importa ter. Hoje a gente está com inteligência artificial. Não conseguem nem violar o blockchain, nem acelerar os processos de mineração. Não é possível. Por isso que aqui está dizendo o seguinte: renda mensal garantida. Pode ter uma bomba atômica caindo na Terra que não vai mudar a geração do que está prometido no blockchain. Se alguém perguntar qual o risco de parar de gerar LCD? Simples, se o mundo acabar. É nessa seriedade. Mas qual é o derivativo disso? O LCD. O LCD vai para o mercado. É oferta e procura. Aqui tem a garantia de que a Earth Exchange está comprando o seu LCD, tudo que você gerar. Daqui a pouco, a maior bolsa de crédito de carbono do mundo está listando o LCD lá para quem tiver vender, vai vender ao preço de mercado. Na Earth Exchange, $1 para cada 1/3 de tonelada. No mercado, o preço de mercado. Pode ser mais, menos não vai ser, porque você não é tolo. Se lá tiver oferecendo 80 centavos e a Earth Exchange compra por um, você vai vender onde? É assim que funciona. Próximo, bônus direto. Agora vamos destrinchar o plano de marketing. É rápido agora, tá? São 5 níveis geracionais. Então, 15% do valor de face do NFT é dividido em 5 níveis, onde o primeiro nível ganha 10% e os outros 4, 1,25%. Compressão dinâmica é se na renovação a pessoa não renovar, sobe para o nível superior. Bônus binário, lembra que 10% do valor de face do NFT, 40 pontos de cada mensalidade se transforma em pontos binários, você vai ganhar 20% do menor lado. Isso significa que se sua rede estiver estruturada e bem equilibrada, cada NFT de $2.000 vai te dar $40 de binário. Simples assim. Para ganhar esse bônus, você tem que ter pelo menos 2 pessoas diretas que tenham comprado NFT qualificável, que é acima de $1.000.
Bônus de equipe, aqui começa o team bônus. Isso aqui, gente, agora para tudo, que é o mais importante de entender. O bônus de equipe, o team bônus, ele regulamenta o plano de carreira, ele estabelece o teto de ganho semanal e mensal, e ele é o melhor bônus jamais desenhado. Ele estabelece que 50%, o valor máximo por linha é de 50%, VML, valor máximo por linha. Significa que duas pessoas em qualquer lado te permite ir ao topo do plano de marketing. Você tem que ter dois patrocinados diretamente a você. Esse bônus é pago mensalmente. E a pontuação, o que alimenta esse bônus, é a mensalidade. Aí muda tudo. Presta atenção nisso. Lembra lá atrás que a mensalidade é US$ 150, gera 90 pontos para o Team Bônus? Pois é essa pontuação que alimenta esse bônus. E outro detalhe formidável: nesse negócio não existe pessoa inativa. Por quê? Porque a mensalidade não é cobrada no cartão de crédito, não é descontada em conta, não é pago por Pix ou boleto bancário. Não vai pedir o amigo, estou sem dinheiro, pode pagar. Não. É direto no blockchain. Você recebe a recompensa líquida, já descontado isso. Entendendo isso, que é ativo por 12 meses, que essa mensalidade cobra os 12 meses inteiros. Entender o plano agora, você vai pirar. É isso que faz a gente entender que nós estamos num negócio formidável. Olha só. Olha o texto. Como vimos anteriormente, a ativação mensal é automática a partir do momento em que você faz o staking do seu NFT. E o NFT já vem em staking. Você não tem nem a opção de colocá-lo em stake, porque você quer começar ganhando. Então, para evitar o esquecimento de alguém que comprou e esqueceu de colocar em stake e depois reclamar que não ganhou, ele já chega na sua carteira stakeado. Então, dessa forma, os ganhos mostrados na planilha ao lado serão fixos de acordo com os termos estabelecidos no contrato de compra de cada NFT. Então, começa assim, ó. O influenciador ou influencer é a pessoa que indicou duas pessoas. Essas duas pessoas estão gerando 90 pontos todo mês. 180 pontos e vai te dar o teto de binário é de US$ 25. Então, se você vê lá muito ponto e você ganhou pouco, é porque seu teto binário está travado na quantidade de diretos que você tem. O advogado, advocate, como você vê lá, o sistema diz que 540 pontos, respeitando o VML, que é de 50%, significa que metade tem que estar em uma linha, outra metade em outra. Aí ele vai ganhar US$ 100 por mês e 50 de teto de binário semanal. Pergunta simples. Se todas as pessoas ficam ativas automaticamente e é impossível ficar inativa, e ficam ativas por 12 meses, quando você ganhar os primeiros US$ 100 mensais, significa que você ainda terá mais 11 meses recebendo esse bônus. E assim como o embaixador, que 1.080 pontos vai te dar 400 por mês por 12 meses, ou o que faltar se você demorou a se qualificar. E o seu teto é 100. O mordomo, ou steward, 3.600 pontos, que vai te dar US$ 800 fixos todo mês. E o teto de 200 por semana. O Guardian, 10.000 pontos. 2.000 fixos todo mês. US$ 500 por semana de teto de binário. E o Champion, 25.000 pontos, que vai te dar US$ 4.000 fixos. Fixo é fixo mesmo. Se você ganhou mês passado 4.000, o mínimo que você vai ganhar nesse próximo mês são 4.000. E 1.000 de teto de binário semanal. Pioneer, o pioneiro, 50.000 pontos,
que vai te dar US$ 6.000 por mês, 2.000 de teto binário. Aqui eu vou dar uma paradinha que eu quero parar e voltar a falar com vocês aqui sobre essas telas que vocês acabaram de ver. É assim, para você entender de fato o que está acontecendo, o que você acabou de ver aqui. Aqui nessa tela, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 pessoas que sabem o que é Team Bônus. Você sabe o que é ganhar um bônus desse, gente? De uma empresa com a seriedade dessa? Deixa eles falar umas coisinhas, uns pontos de pilares de sustentabilidade e credibilidade. O que eu vou falar, o que eu for falar, você pode perguntar para qualquer pessoa e consultar em qualquer lugar. Quantas vezes você esteve numa empresa em que a embaixadora de Abu Dhabi vai numa Assembleia Geral da ONU e recomenda isso que você acabou de ver para 54 países presentes nessa reunião? COP28 do ano passado, setembro do ano passado. Quantas vezes você esteve num negócio que tem um white paper de Water Words que pode mostrar qualquer quadradinho da Terra, seja deserto ou oceano, polo norte ou polo sul, floresta, o que for, ditadura ou democracia, e você tem o planeta esquadrinhado para dar garantia ao projeto? Quanto tempo, quantas vezes você esteve num projeto que ficou sendo desenhado anos até ser apresentado para você? Quantas vezes você viu um projeto lançado na magnitude do Hotel Windsor, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em que estas pessoas que a gente só vê na tela estarão juntas, Abu Dhabi, Salt Lake City, Brasil e nós todos juntos no mesmo lugar para você fazer qualquer pergunta, fazer qualquer vídeo. Você já viu isso? E quantas vezes você esteve num negócio que antes do lançamento você teria pessoas ganhando mais de R$ 200.000 por mês sem jamais atrasar? Tem pessoas nessa sala, olha só, presta atenção no que eu vou te dizer e está sendo gravada. Ligou para me agradecer por eu ter apresentado o projeto que mudou a rota da vida da família inteira, porque esta pessoa teve um dia que decidiu não, que comeu miojo para que a esposa e filhos pudessem comer franguinho na panela. E hoje está nessa sala, ganha mais de R$ 80.000 por mês num negócio que é só pré-marketing. Detalhe pequeno, não é especialista em multinível. Quantas vezes você esteve numa sala de ouvir alguém? Eu vou falar, vou chamar aqui na tela aqui para você ver. Laírton Queiroz, você está comigo aqui? Sim, Tião. 32 anos de multinível. Saiu de uma super decepção e possivelmente não queria nem ouvir falar mais, mas eu liguei para ele e falou assim: Tia, eu não entendo nada disso, mas se você está me convidando, eu vou. Aí eu fui e falei assim: então tudo bem, eu vou fazer por você tudo que você ainda não sabe enquanto você aprende. Hoje ele dá aula para a galera disso aí, desde o dia que começou a pagar. Laírton, teve alguma semana que você não ganhou dinheiro nesse negócio? Não, nenhuma. E quando foi a primeira semana que você começou a ganhar? Julho? Nunca teve uma semana que não teve. Teve dia que ligou para mim, Tião, ganhei um bônus aqui, preciso fazer um pagamento urgente, tal, tal. O bônus daquela semana dava mais de R$ 3.000. Se você somar isso, dá mais de 12. Isso lá atrás. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho o doutor Vlamir aqui, que é um cara apaixonado por marketing, ele é médico. Já foi, já fez missão de paz da ONU lá no Timor-Leste. Um médico fabuloso, fantástico, que tem o coração maior que o corpo.
Num dia, eu ligando para ele, fazendo o cadastro lá, falei, "Ami, você já viu seu bônus hoje?" Eu tinha acabado de receber 2.554. Aí você pensa que é real, né? Não era não, era dólar. Quer ver? Vlamir, Fala, Sebastião. quantas vezes o seu salário de médico te deu isso numa semana? Ah, numa semana nunca. Ok? Numa Você semana não. entendeu? E médico é o sonho de consumo de todo pai brasileiro que o filho se torne. Ele continua exercendo a medicina, continua. Mas hoje ele teve duas alegrias, ele teve uma alegria e uma decepção. A empresa que o paga avacalhou com ele, mas essa empresa aqui só deu alegria, porque eu liguei para ele 3 vezes hoje. Falei, mais um cadastro na tua rede. Falei, outro cadastro na tua rede. Falei, outro cadastro. Aí ele grita para mim, bati o Stuart. Quanto que é o fixo do Stuart mesmo, Vlamir? US$ 800 e duzentinho de binário. Você entendeu? Você está entendendo? Eu estou falando com pessoas que estão tendo resultados. Pastor Roberto, você cadastrou uma pessoa hoje que falou contigo que vai botar. Ontem, que se cadastrou uma pessoa que vai botar quantas contas? Ele quer colocar pelo menos até final do mês mais uma de 8 a 10. Esse pessoal só sabe falar de US$ 2.000. Não, é tudo de US$ 2.000. Pois Até hoje é. eu não cadastrei ninguém que não seja as dezenas que eu já levei para o negócio, nenhuma delas é menos de US$ 2.000, não. Fala baixinho, só por alto. Seu último salário, por alto, assim, só para a gente ter ideia, só para indicar esse tanto de gente. Quanto foi, mais ou menos, assim? Eu vou colocar bem por baixo. Passou de 50 muito. Você sabe, eu não gosto de falar. Tá bom, beleza. Quantas Esse é vezes fez marca de Leonesto. rede? Oi? Quantas vezes fez marca de rede? Hoje, essa vez. Nunca, gente. Se você entender o que esse simples filho de Adão está dizendo, que isso tem a capacidade de fazer isso com você, se o país for bom, colocar o dedo e falar assim: ah, vou morar aí, morar em Cancún, você pode. Morar em Portugal, você pode. Porque essa empresa tem retaguarda, tem solo firme, tem projeto, não é de 6 meses, não. 6 meses já passou que nunca deixou de pagar e nunca atrasou. A gente vai estar quinta-feira de tarde, daí a pouco começa caindo dinheiro nas contas, o pessoal só comemorando e dando pulos. Você veio para o negócio que vai fazer diferença, não é só na sua vida financeira, não, é de todas as pessoas que você tiver coragem de falar para elas que é possível. Com um detalhe, não precisa de formação acadêmica, não tem faixa etária. Se você está nessa sala e sua idade já, a seu prazo de validade para o mercado financeiro, para o mercado de trabalho já expirou, igual eu não pareço, gente. Eu tenho 55 anos. Eu pareço uns 30, 35. Aqui a porta está escancarada para você fazer fortuna e mudar a tua realidade e trazer pessoas com você. Esse é o projeto. E eu estou falando hoje com uma nuvem de testemunhas que estão nessa sala aqui que piram. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma graça para você. Ivan Luiz Ferronato, eu quero usar o seu exemplo aqui. Você pode aparecer na tela? Boa noite, filho. Boa noite a todos aí. Não vamos entrar em detalhes, não, mas vou só dizer para vocês o que aconteceu. O Ivan foi uma das primeiras pessoas a comprar o NFT o ano passado. O Ivan é um cara que trabalha muito. Ele acreditou muito numa proposta há um pouco tempo atrás e deu tudo errado e ele perdeu uma grana lá. Semana passada ele me ligou junto com o Laírton. Falou assim, Tião, tô com um dinheiro aqui.
que eu vou comprar tudo em NFT, que dá mais ou menos R$ 50.000, para eu conseguir recuperar esse dinheiro que eu perdi. Eu pergunto para você, quem é louco que já teve um prejuízo e vai agora pegar o dinheiro exatamente aquele poder? Pá! O Pix do Brasil deu uma sacaneada dele. Bom dar um conselho para vocês, tá? O Pix do Brasil tá bem complicado. Ele depositou dinheiro para eu comprar o NFT e ficou travado do banco e ficaram de liberar ontem, hoje, agora eu vou olhar, eu acho que já foi liberado porque eu já recebi a mensagem para fazer mais 4 NFTs que vai dar para ele US$ 2.000 só da recompensa todo mês. Sabe o que é isso? Ele viu a oportunidade, não deixou para trás, não ficou enxugando lágrimas de um leite que já derramou, simplesmente arregaçou a manga e foi para dentro. Sabe o que que vai acontecer com ele? Ele vai soltar foguetes porque depois fala assim, Tião, aquele prejuízo já foi coberto e eu estou tendo lucro e eu vou estar perto e presente para ver isso acontecer. Mas ele pagou o preço. Ele pegou um avião lá quando a gente foi em turnê e foi parar lá em São Paulo. Para poder dar conta, ele chegou em Campinas, pegou um ônibus, sei lá, foi ônibus, chegou lá na Avenida Paulista, no primeiro evento, para poder ver o Paul de perto, o Brian e o Rodrigo, e me conhecer pessoalmente. Pagou o preço e está colhendo os resultados. Semeou a boa semente, agora o inevitável colheu o que plantou. Só que diferente, ele está colhendo muito mais do que aquilo que ele plantou. A coisa mais injusta que tem é querer colher o que você não semeou. Isso é injusto. É querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Sabe essas pessoas que eu disse aqui, que são mais de 12, eles fizeram diferente do que estavam acostumados a fazer. E o resultado é inevitável. É lógico. Dá um frio na barriga no início, depois só fala assim, cara, por que eu não fiz antes? Tem um cara nessa sala aqui, que é o André. O André é um absurdo que está acontecendo, sem experiência de multinível. O que está acontecendo com o André é um verdadeiro absurdo, literalmente. Sabe por quê? Porque o André não teria nem condições emocionais, está convivendo um problema de saúde na família terrível. Ele não tem tempo para quase nada. Ele trouxe uma pessoa para o negócio. Uma das pessoas. Ele trouxe uma pessoa que está aqui nessa sala, que é uma pessoa fantástica, que já tem mais de 20 NFTs. E uma outra que fez só 44 NFTs no estalo. Que ele está ganhando hoje? Não tem gerente, ele é gerente afastado do Banco do Brasil. Não tem gerente master no Banco do Brasil que ganha o que o André está ganhando com essas indicações todas. Você está entendendo? Hoje, durante o dia, acho que foi hoje, ontem, durante o dia, eu estava com meu filho na praia e o Márcio Monfato não poderia ajudar o Fábio Bruno, que estava trabalhando muito. Fábio me liga. Tião, tô aqui para fazer um cadastro. O Fábio é muito engraçado, né, o Márcio? E eu fui com ele depois que eu terminei. Ele falou assim, cara, é fácil desse jeito, é. Então pega o telefone, liga pro Márcio e fala assim, olha, aprendi, cara, precisar de uma ajuda. Isso é revolucionário, gente. Ele tá feliz ou não tá, Márcio? Demais. Tá empolgado. Agora que ele entendeu como é que funciona, agora não vai parar mais. Então fica aí que eu vou mostrar, vou contar uma história para vocês fantástica. Vlamir, cadê você? Solta o vídeo aí, Vlamir, tá do lado aqui na minha tela. Que essa Estou aqui, história eu vou Sebastião. contar aqui para vocês. Só vou contar, vou botar os dois Estou juntos para ficar na aqui. tela da gravação. Presta atenção nessa história, que é demais. Olha só, presta atenção que vocês vão ver uma história simplesmente fabulosa, fabulosa. Ó, Vlamir Vlamir é um cara que
O sonho da vida dele era achar a empresa que desse certo para que ele fizesse medicina só por vocação e hobby e viver de multinível, que ele é apaixonado por multinível. Aí eu liguei para esse cara, ele estava na noite em que a primeira reunião do mundo aconteceu no domingo à noite, ele acreditou e veio para dentro. Cara, o Vlamir estava numa cidade de Nova Friburgo, cidade linda do Rio de Janeiro. Eu conheço aquela cidade, já comi muito churrasco ali na subida da serra, como é que é? Sei lá, não, do sul, sei lá o que, do sul. Chimarrão. Chimarrão, chimarrão. E o Vlamir estava falando com alguém ao telefone sobre Prolific, isso ano passado. Falando, empolgado e tal, tal, e uma senhora sentada no banco falou assim: com licença, meu filho, eu estava ouvindo a sua conversa. Desculpa te perguntar, tem um filho que gosta muito disso, ele vai gostar desse negócio. Esse filho estava na Barra da Tijuca e Vlamir pegou o telefone do cara, liga para o cara, Vlamir fala, conversa com o cara. Esse cara era o Márcio Monfacto, que já gostava, mas nunca se viram. Entrou em contato, o Márcio comprou um NFT, comprou outro NFT, trouxe o Fábio Bruno, que já comprou um NFT, comprou outro NFT, Márcio vai lá e compra outro NFT e não para. Vocês já viram essa história acontecer em multinível? Vlamir, eu tenho muitos anos de negócio, já vi coisas incríveis acontecer, mas essa foi a mais fantástica que podia acontecer. Foi assim, Márcio? Foi assim. E hoje o Flamengo é meu amigo, eu posso falar isso. É A gente isso não que é fala, demais. a gente não fala só de Prolific, não, a gente fala de tudo. Posso fazer um relato? Vlamir, sua tela tá congelada. Eu botei maior moral pro Elon Musk na tua Tá. casa e a internet aí tá travando. Travou? Ah, voltou, Travou? voltou. Sou, A sou história é essa, durão. Vlamir? Travou? Tá travada? Ah. Deixa eu só fazer um adendo. Era época de política, um vereador aqui de mandato queria conversar comigo. Aí ele chegou e falou assim: poxa, posso conversar com você? Aí a minha esposa com a minha filha falou assim: a gente queria ir lá em Friburgo. Aí eu falei assim: não, não posso não, que eu tenho uma reunião política. Aí eu fiquei pensando: quer saber de uma coisa? Eu vou levar elas lá, essa estrada é perigosa. Aí levei, porque era um negócio de chocolate, de flores. Fui, levei, aí, quando elas foram ver flores, eu sentei. E aí que eu conversei com o cara e a mãe do Márcio escutou a conversa e você vê como é as coisas. Eu nem ia para Friburgo. Parece que a coisa tinha que ser, tinha que Amigo, acontecer. deixa eu te falar uma coisinha. Conheço um ditado que fala assim: não há força na terra que impeça de acontecer o que tem que ser. Isso é Ô, assim. Tião, Mas se. Oi. Tião, desculpa te cortar aí. Já que a gente está falando de história, tem uma história minha aí com o Vlamir também, mas que começa com o Wallace Maia. O Wallace Maia falando comigo. Não, rapaz, tem um amigo meu que é doutor e tal. E eu falei, pô, Wallace, mas, cara, eu não tô com tempo muito para isso, não sei o quê. Não, mas você tem que vir, tem que. E ficou insistindo, insistindo. Eu fui descartando e ele insistiu. Eu viajei. No dia que eu estou chegando de viagem, no dia que eu estou chegando de viagem, ele liga. Eu falei, cara, eu estou descendo no aeroporto aqui agora. Vou literalmente sair do avião. E ele falou assim: não, mas hoje é a reunião. Eu falei: qual reunião? Aquela, do crédito carbono. Eu falei: eu sei, mas pô, cara, estou cansado, não sei o quê. Não, você tem que vir. Falei: então, tá bom, beleza. Eu falei: beleza, mas, tipo assim, eu acho que ele vai esquecer e eu não vou, não. Rapaz, o Wallace, graças a Deus. Eu não sei nem se ele está hoje aí, ele é empresário também. Ele insistiu tanto. Quando foi no horário, ele ligou e eu estava em outro compromisso. E ele ligou de novo e eu falei, eu tenho que ir lá, porque agora vai pegar mal, ele é meu amigo, eu tenho que ir. Eu fui o último a chegar na reunião. Aí. Então, assim, se não fosse essa insistência, eu tinha perdido o maior negócio, financeiramente falando, o maior negócio da minha vida
eu teria perdido. Que bom. Entendendo? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Eu tive com ele ontem. Ontem, Na tua casa, agora eu eu vi estou aí. dando aula para ele, né? Tu viu, né, Tião? Agora, esse é o detalhe. Peraí, que esse é o detalhe. É o seguinte: é muito bom quando a criatura supera o criador. Só que é o seguinte: Wallace, eu fiz uma Wallace, promessa para o pastor Roberto que eu estava pessoalmente. A reunião que ele estava falando, eu iria fazer no Rio de Janeiro. E fiz essa reunião. E quando eles fomos de lá para uma pizzaria, todos estávamos juntos. E eu prometi para ele: eu vou contigo, vou te dar a mão, te ensino tudo o que precisar. Eu vou ser franco isso para aí. você. Eu falo mais vezes E durante o dia. pagamos a pizza com SD. Pagamos com SDT lá. Eu falo mais vezes com o Roberto durante o dia do que falo com o Vlamir, do que falo com o Wallace. E hoje Verdade. o pastor Roberto faz cadastro, transferência, abre carteira, faz tudo. Isso aí. E ele acreditou no projeto. Agora, isso que eu ouvi agora, eu também não tinha ouvido. Eu teria perdido em negócio, o maior negócio da minha vida, se o Wallace não tivesse insistido tanto. O quanto você tem insistido com pessoas que você gosta. Você desiste no primeiro não? Saiba O- que não é necessariamente a negativa. É a pessoa dizer, preciso só de um pouco mais de informação. O Fábio foi esse caso. Eu lembro quando eu falei com ele junto com você. E outra coisa, ainda deu O ruim. Wallace Maia eu chamei as 20 Eu não vezes. tinha tempo nenhum para falar e gerou um atrito. E depois ele entende, porque o meu tempo, eu tomei uma postura na vida que eu pago caro por isso. Eu falei assim, eu disse para todos e qualquer um, eu atendo o telefone. E eu não tenho o direito de não atender. Porque eu cheguei a um ponto de eu ter problema sério com mensagem, não funciona comigo. E às vezes eu preciso, olha, estou te atendendo, mas eu estou numa live. Você, pô, beleza, e assim vai. O Fábio foi um caso de insistência, persistência, e hoje está aí dentro e trazendo convidados para a live. Aí eu vou voltar para a pergunta. Você está desistindo no primeiro não? Você põe um X na pessoa só por causa do primeiro não? Você tem que botar no nome dela. Ainda não deu certo. E mostra lá quando voltar. Isso não é técnica de venda. Não estamos aqui para isso. Isso é vivência de vendas. Pessoas são tesouros que você precisa só descobrir a janelinha que está aberta. Pode ser um dia ruim, você volta no outro dia. O Vlamir fez isso comigo, ele aplicou isso em mim o tempo todo. Eu, com todas as agendas marcadas do Brasil, eu, por teimosia, botei o dia 11 do Rio de Janeiro e botei lá. Marquei. Vai ser Rio de Janeiro. Vai ser Rio de Janeiro. Vlamir, já tem o endereço? Ainda não. Vlamir, tem o endereço? Ainda não. Ainda. E quantas vezes eu liguei para ele? Não te amo, mas não tira. Aí um dia eu liguei para ele, Vlamir, eu vou substituir você. Não, cara, de jeito nenhum. E eu fui. Sabe o que aconteceu? Eu encontrei essas pessoas lá que estão fazendo, e vocês acabaram de ouvir isso. Então a pergunta que eu faço é: tá desistindo rápido demais? Que essa live te motive a continuar a falar com as pessoas. Porque isso aqui pode pôr um fim no drama financeiro que as pessoas ao seu redor podem estar vivendo. E outra coisa, Tião, se me permite aí eu te interromper, já interrompendo, se você me permite, outra coisa que eu fiz, que eu fiz foi o seguinte: eu retirava o valor e falava assim, não, eu quero reinvestir. E eu reinvestia porque eu comecei a sondar cada detalhe, ver cada detalhe e via que era oportunidade. Então, esse lance de você reinvestir é muito legal, é muito bacana. Você, além de trazer pessoas e reinvestir, você cria exatamente esse chamado team bônus, que eu tô gostando dele, sabe? Eu tô começando a gostar cada dia mais. É muito bom. Isso aí, gente, que está acontecendo aqui, você tem que trazer mais pessoas para as lives. É oficial a partir de agora. Toda segunda-feira,
Após os anúncios da empresa, nós vamos ter live de negócios nesse canal. Toda quarta-feira, live de negócio. E você pode fazer as apresentações aí, se quiser, ao longo do dia e tudo mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ter uma mudança radical no meu fuso horário, porque eu vou fazer lives em um horário muito complicado. Então elas vão ter que ser bem mais. Você vai precisar me ajudar nisso. Durante a turnê que eu vou fazer, eu vou estar em Curitiba. Deixa eu mostrar aqui, porque você precisa estar lá também. Olha o que vai acontecer em Curitiba. Opa lá, opa aqui, opa aqui, opa aqui. Opa! Vamos estar em Curitiba nesse dia. Já presenças confirmadas que vão estar lá. Garantiu Sueli, Rodrigo e eu. Somos os três garantidos. Mas o Pablo vai estar lá. O Edson Bernadelli vai estar lá e mande convidados para esse lugar que nós vamos fazer. É um sábado à noite. É a única reunião que vai acontecer no Brasil antes do evento da Prolific. E por falar nisso, já se inscreveu? Você vai estar presente lá? Sabe o que significará para você mostrar, postar nas suas redes sociais fotos com a retaguarda global de Prolific? Sabe quanto vale isso para você? É essa a pergunta que você tem que fazer. Filhos de Adão, muito obrigado por estarem aqui. E o Team Bônus, se você não entendeu direito, procure as pessoas que estão nessa sala. E se quiser e precisar chegar até mim, pega o meu telefone, liga, que eu atendo até scam, até número estranho. E eu vou te ajudar no que precisar. Mas entenda que também que tem um filho de Adão de carne e osso que às vezes não dá. Eu já atendi pessoa às 5 da manhã, porque o fuso horário não ajudava, a pessoa que era. Pô, tô te acordando? Tá, mas já que acordou, qual é o assunto mesmo? É normal. Tá joia? Eu agradeço a atenção de vocês e quero falar uma coisa do fundo do coração. Estas lives, elas têm um efeito terapêutico para muitas pessoas. Tem pessoas que vêm para essa live tristes e chega aqui e a tristeza dá um tempinho e fica de fora. Tem pessoas que vêm para essa live com problemas pessoais, problemas de saúde, e esse tempo que está aqui, ela esquece um pouquinho do problema. Então eu agradeço por você estar aqui, pelo simples fato do seu rosto estar aqui, do seu sorriso, contagia outras pessoas. Porque quando pessoas boas se juntam em torno de um bom projeto de negócios, o resultado é inevitável, é o sucesso. Então, muito obrigado por estarem aqui, por estarem há tanto tempo, por estarmos há tanto tempo juntos. E eu espero você na live de amanhã e leve convidados, porque amanhã vai ser apresentado documentos que vocês vão ficar extasiados. Tem que estar amanhã na live oficial, que será às 8 horas da noite do horário de São Paulo. Tem que estar, tá bom? Porque será excepcional. Tá joia? Muito obrigado pela atenção de vocês. E quando for dormir, fechar os olhos, alguém cuida de você, alguém vela por você todas as noites. E quando acordar, sabe o que aconteceu? Mais um dia de misericórdia, porque você renasceu. Cada despertar é uma ressurreição. Um grande abraço e Deus abençoe você.